Olá pessoal, tudo bem? Vamos tentar aqui fazer, tá? Essa live primeira aqui do canal Conversa Direita. Estou com um pouco de dificuldade aqui em conseguir uma taxa de transmissão boa aqui para o vídeo. Se ficar baixa a qualidade aí, me perdoe. Vamos tentar fazer sem que ela caia, tá bom? Seja muito bem-vindo à nossa live para falar de Deus, né? É a nossa página. E o primeiro áudio, aliás, o primeiro vídeo e a primeira conversa que eu quero ter com vocês, então, é para fazer uma definição, uma delimitação sobre qual Deus vamos falar aqui nesse canal, né? De que Deus estamos falando? Vamos primeiro compreender a respeito do que de fato nós estamos buscando falar, tá? Então eu estou aqui aguardando aí chegar mais um pessoal. Claro que quem não vê agora também vai ficar à disposição aí para ver depois. Mas é isso aí, gente. Com alegria que começo hoje esse trabalho. Eu havia prometido que hoje a gente faria uma live. Não foi muito fácil aqui entrar no ar, estou com muitas dificuldades aqui de comunicação. Não estou descobrindo porquê. A internet em si está boa, mas a transmissão eu não estou conseguindo alcançar uma maior qualidade, tá? Se vier a cair, eu publico depois, porque eu estou também gravando aqui, daí vai ficar numa melhor qualidade, tá? Então assim, eu quero ler um versículo da Bíblia Sagrada, ele também está aqui atrás de mim, você está vendo aí, está em Êxodo capítulo 6 e versículo de número 3, tá? Para a gente conversar um pouco a respeito do Deus que nós queremos falar aqui no canal Conversa, ou para falar sobre Deus, tá? Diz assim: eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eles, aliás, não lhes fui perfeitamente conhecido, tá? Estou lendo aqui na minha Bíblia de estudo hebraico e grego, presente eu ganhei do meu irmão Fernando de Moraes, e quero então refletir com você. Primeira coisa, se nós vamos pensar, né, e raciocinar, refletir sobre Deus, e temos esse Deus por nosso Criador e Criador de todas as coisas, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele deve ser necessariamente um Deus racional, tá? Então, o Deus que eu quero falar para você aqui, eu vou trabalhar menos com o seu emocional, que na verdade toda palavra boa, verdadeira, como é a palavra de Deus, ela sempre alcança a nossa alma, aperfeiçoando as nossas emoções. Eu estou falando que aqui eu não vou jamais, ao menos de vontade própria, apelar ao seu emocionalismo. Eu vou falar de um Deus, no meu entender, um Deus com um intelecto elevadíssimo, capaz de conceder a nós homens esse intelecto que nós temos hoje. Então, eu quero que você entenda isso. Se nós vamos falar de um Deus racional, tá? Porque se ele nos criou e todo esse universo que até hoje toda a tecnologia e toda a ciência vive tentando desvendar e desvendou o mínimo possível, né? Se ele nos fez essa máquina quase perfeita, se ele nos deu esse cérebro que ainda com todo o avanço da ciência os homens não conseguem desvendar como funciona, pelo menos ele, você tem que admitir que nós estamos falando de um ser supra-inteligente em relação a nós. E aí vai a primeira desmistificação que eu quero fazer com você a respeito do que nós vamos conversar aqui. Aqui não é um canal para apelar ao emocionalismo humano, mas à razão. Você pode dizer, mas
A fé não é razão. Eu sempre que penso nisso, eu lembro de uma aula de filosofia, de um dos melhores professores de filosofia que eu já tive, e ele, ao definir a linha que iríamos adotar, ele tocou nesse assunto sobre criacionismo e evolucionismo, e ele disse o seguinte: bom, para fins da nossa aula, nós vamos adotar o conceito evolucionista, tá? E o conceito criacionista nós deixamos para o âmbito da fé, porque nós vamos trabalhar aqui com a razão e vamos aplicar então o conceito, né? Então, a exposição daquele maravilhoso pensador e professor era de que a fé não tem a ver com racionalidade. E eu quero, em poucas palavras, tentar fazer você entender isso, que a fé, ela nasce de uma racionalidade, a verdadeira fé, a fé concreta, ela nasce da racionalidade do homem. Tá? Eu gosto muito da frase de Tomás de Aquino, ou da sua concepção a respeito da fé. Ele diz que a fé, aliás, a fé nasce da razão, e a razão é aperfeiçoada pela fé. Eu acho esse conceito extraordinário de Tomás de Aquino. Inclusive, a Bíblia convalida esse conceito, tá? No livro de Hebreus, diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus, tá? Então, a fé, a Bíblia está dizendo que ela vem pelo ouvir. O que o ouvir desperta em nós? Eu te digo hoje, se eu chegasse com a notícia para você, dizendo acabou a pandemia do coronavírus no mundo, né? Uma novidade para você, você vai parar e raciocinar. Mas não tem como ela ter acabado agora de tarde para agora à noite. Então, você vai ouvir você vai usar o seu intelecto porque você ouviu alguma coisa. Então, a mensagem de Deus para as nossas vidas, ela é totalmente ao nosso intelecto, para que nós, a ouvindo, ela por si só desperte a fé em nós, provoque fé em nós. Aí, fé é um conceito mais amplo que vai nos dar a sabedoria necessária que nós vamos receber de Deus, a inspiração pelo seu Espírito, para aperfeiçoarmos a nossa razão, o nosso conhecimento, mas sempre dentro da razão. Claro que no âmbito da fé existe, tá? A fé sobrenatural que opera, mas ela vem de uma fé natural, ela vem de um entendimento humano. Também ela não se confunde com o crer, e nem o crer deve se confundir com a fé. Crer é uma habilidade humana de qual todo homem é dotado. Nem um ser irracional, nem um animal, ele é dotado de fé, aliás, de crença, de capacidade de crer. O que é crer? É uma habilidade que o homem tem de conceber na mente aquilo que não está palpável, né? Ou de trazer à existência coisas que ainda não existem, né? Nisso nós nos assemelhamos com Deus, somos seres construtores, capazes de fazer o que ainda não existe, de idealizar alguma coisa. Os animais não, eles são irracionais. Então, o homem é dotado dessa capacidade de crer, né? De raciocinar algo, conceber na sua mente e fazer ou não em relação a este crer. Por exemplo, nós pegamos um avião que vai subir daqui porque nós acreditamos que esse avião vai pousar em algum lugar, tá? Isso é crer. Tem gente que, né, eu quero fazer aqui um paralelo, tem gente que diz assim, eu vou jogar na loteria, e aí ele diz assim, vou fazer uma fé. Isso não é fazer fé, você crê que vai ganhar. E aí tem gente que faz essa confusão entre crer e fé. Fé é aplicar essa capacidade de crer na mensagem que recebemos de Deus pelo intelecto, pelo raciocínio, tá? Então isso é fé, descrito na Bíblia Sagrada, que fé é uma
forma de conduta que decorre dessa capacidade de eu crer em Deus. Isso é fé. A crença superficial ou supersticiosa é outra coisa, que eu já vou falar aqui para você. Então, eu acabei de ler aqui esta palavra, que está no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada, que diz assim: eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui perfeitamente conhecido. Tá? Deus aparece a Abraão em uma conjuntura, e aí eu peguei essa palavra porque eu quero que a gente discuta aqui qual Deus nós vamos falar. Preste atenção nisso. Deus aparece a Abraão num tempo em que Abraão vivia numa sociedade que todo mundo criava o seu Deus. Fosse de madeira, de barro, de pedra, de alguma forma todo mundo tinha liberdade de criar o seu Deus, porque o ser humano ele é dotado de uma necessidade de cultuar, de adorar a um ser superior. Veja que essa necessidade ela se expressa em várias formas, mesmo as sociedades que não tiveram contato com o cristianismo, com outras religiões, elas têm o seu Deus. Quando os navegantes chegaram ao Brasil e encontraram os índios tinham o seu Deus. Então, isso é uma necessidade intrínseca do ser humano cultuar a um Deus e ter um ser superior a si. Só que nessa necessidade de ter algo ou alguém superior a si, o homem cria os seus inúmeros deuses. E Abraão vivia numa sociedade assim, em que cada pai de família poderia ter o seu Deus, cada clã tinha o seu Deus, que não era necessariamente o daquele pai de família ou do outro. O reino em que ele vivia, o rei, o faraó, o imperador, tinha o seu Deus oficial do reino, tá? Cada um podia ter o seu Deus, desde que de repente fosse obedecida essa hierarquia dos deuses. E nessa necessidade o homem creu no fogo, na água, em tudo enquanto. Se você quer ter uma noção melhor sobre isso, leia o livro A Cidade Antiga, de Fustel de Colette, tá? Dá bem uma noção sobre isso. Abraão vivia então nessa sociedade assim. E esse Deus do qual nós vamos estar conversando sobre ele nesse canal, nessa página, ele aparece a Abraão e fala com Abraão e tira Abraão do meio dessa sociedade em que ele vivia e diz assim: Abraão, sai do meio do teu povo, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar e eu irei contigo. E Abraão, ao ter esse encontro com Deus, ele creu nessa palavra, nessa mensagem, e Abraão sai. Por isso eu botei aqui esse homem saindo aqui numa jornada. Na verdade, Abraão saiu com toda a sua família, com seus bens, e foi viver uma vida nômade. E Deus diz assim, para ele peregrinar por aquelas terras, porque Deus daria a ele as tais terras como uma nação no futuro. E Abraão não pode ter filho porque a sua esposa é estéril, mas Deus promete que ele será o pai de uma grande nação. E Abraão fica velho e não vem o filho, ele reclama com Deus e Deus diz: eu vou cumprir, Abraão. E ele então pede a Deus que faça com ele um pacto, que faça com ele, mostre a ele alguma coisa que ele vai crer. E Deus orienta Abraão a fazer um procedimento, está lá no livro de Gênesis, ali nos capítulos primeiros, não os primeiros, 12 em diante, você vai ver a história de Abraão. Era um ritual que se fazia no tempo antigo. Abraão viveu cerca de 2.100 e poucos anos antes de Cristo. Tá? Nós estamos 2.000 anos depois de Cristo, ele viveu 2.100 e tanto, então Abraão viveu há mais de 4.000 anos antes de nós. E Abraão faz aquele pacto, ele parte aqueles animais ao meio e caminha entre os animais e senta-se para esperar que Deus atue fazendo a sua parte naquilo que havia prometido com ele. Aquele pacto que se fazia era uma sociedade indissolúvel, uma aliança chamada no passado, sem previsão de desconstrução, de rompimento, onde tudo que era de um passaria agora a ser do outro e reciprocamente, tá? Então Abraão faz essa aliança com Deus, passa entre as bandas dos animais
e senta-se para esperar Deus passar de alguma forma, porque ele nunca tinha visto, né, nada, Deus corporalmente. E aí a Bíblia diz que ele acaba esperando tanto que ele adormece, mas quando ele acorda já à tardinha, ele observa que há uma coluna de fogo que passa entre aqueles animais, fazendo o mesmo caminho que ele havia feito. Isso selou o pacto entre os dois. Aí passa o tempo, nasce o filho de Abraão, que é Isaac, que está escrito aqui: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isaac depois vai ter Jacó. E no momento que o menino já está um garoto, Deus pede a Abraão o seguinte: agora me entrega o teu filho em holocausto, um sacrifício, né? E Abraão atende a isso. Isso que é interessante. Abraão pega o menino, vai a um monte para oferecer a ele em sacrifício. Aí você pode ficar apavorado, mas a Bíblia diz em Hebreus que Abraão tinha um convívio com Deus tão grande e uma experiência que ele tinha uma fé de que se Deus permitisse ele matar o menino, Deus era poderoso para trazer a vida de alguma forma novamente. Por isso Abraão é o pai da fé. E esta fé, ela se desenvolve a partir dessa jornada do homem com Deus, dessa saída. Você recebe a mensagem de Deus, racionaliza sobre ela, e você começa a dar passos sobre esta racionalidade da mensagem que recebeu. E nisso Deus vai se manifestando. E Deus apareceu e fez milagres na vida deles para que eles tivessem filhos, né? E então Deus disse: eu apareci a Abraão e como Deus Todo-Poderoso, mas ele não conheceu a minha história, ele não conheceu quem eu sou de fato. Interessante isso, né? Que Abraão não pôde conhecer o suficiente a Deus. Por quê? Porque o homem é limitado. Então, esse Deus está falando com Moisés 400 e poucos anos depois, cerca de 430 anos depois, quando Deus está falando com Moisés, que está tirando o povo, a nação de Israel do Egito. Como é que essa nação ela veio surgir? De Abraão, Isaac e Jacó. Depois Jacó constitui uma família grande, vai tendo filhos, netos, bisnetos, e há uma seca. E a Bíblia diz que num determinado momento aquele povo de Jacó, ele vai ao Egito, que é o único lugar de socorro que eles vão ter durante aquele tempo de seca, e lá ele se instala. Ele entra com 70 pessoas e ele entra com 70 pessoas, e quando passam-se 400 e tantos anos, a nação de Israel agora está saindo do Egito com alguns milhões de pessoas, tá? Os estudiosos estimam entre 2 milhões e 3 milhões de pessoas que saem do Egito para se instalar em Canaã, a terra prometida de Deus, né? O nosso amigo e irmão Jairo está lá em Canoas, né? Um abraço para o Jairo ali, tá interagindo conosco aqui. Então, Deus cumpre todas essas promessas na vida, tá, de Abraão e faz dele uma grande nação, como havia prometido. Mas quando ele está tirando essa nação do Egito, Deus diz assim: mas Abraão, Isaac e Jacó não me conheceram, tá? Por que eles não o conheceram? Porque para você conhecer uma pessoa, não basta você ter encontros ocasionais com ela. Você precisa entendê-la, né? Você precisa conhecer um pouco da sua história, do seu comportamento, da sua pessoalidade. E aí que entra, que eu quero dizer a você o seguinte: o Deus que nós cremos, tá? E aí por isso que eu falei, naquele tempo as pessoas faziam vários deuses, e hoje também se tem vários deuses, né? As pessoas, né, creem que colocaram uma determinada pedra preciosa sobre um móvel, a mesa de centro da sua sala, aquilo vai trazer alguns fluidos bons. Outros creem em um metal X. Isso é uma forma de criar algum Deus em que a gente vai estar crendo, tá? De alguma maneira você vai estar acreditando naquilo, e de fato aquilo não vai ter um resultado consistente para a tua vida, né? Então pessoas colocam em tantas coisas assim, constroem deuses de tantas maneiras. Inclusive o ateu às vezes costuma fazer do seu ateísmo o seu Deus, né? Porque você ter fé
a fé bíblica é você acreditar em uma coisa, tá? Que eu estava falando sobre a diferença entre crer e fé. A fé bíblica é você acreditar, né, pela capacidade de crer em uma mensagem e andar agora em conformidade com esta mensagem. Então, a partir do momento que eu recebo uma mensagem de Deus e a tomo no meu coração, e que Deus quer se relacionar comigo, por quê? Porque Deus justamente ele não é um ser. Imagina, se Deus criou este homem complexo como eu e você, o ser humano, com este cérebro que até agora a ciência não conseguiu desvendar. Será que esse Deus é uma coisa que eu posso manipular as suas energias, os seus fluidos, não sei o que, através de uma água, né, sobre a mesa, através de um amuleto, de alguma coisa? Será que esse Deus tão extraordinário que criou toda essa natureza, às vezes até incompreensível ao meu ser, ele é um ser que eu conseguiria manipular ele por estas ações, por objetos, por amuletos? Será que não estou enganado nesse raciocínio? Né? Eu entendo, e a Bíblia me dá esse respaldo, que Deus, veja só, se Ele é o Criador do ser humano, a sua imagem e semelhança, mas Ele é muito mais elevado do que nós, a gente tem que entender que Ele é um ser. Ser tem personalidade ou pessoalidade, é uma pessoa. Então Deus não é uma energia cósmica, Deus não é, como alguém diz assim, o divino, o eterno. Ele é a divindade, mas tem gente que chama isso para distanciar Deus da personalidade, da pessoa que é Deus. Então Deus ele quer interagir conosco, reagir conosco e operar em nossas vidas como um ser pessoal. Você não consegue se relacionar com alguém, iniciar uma amizade com alguém, fazendo manipulações supersticiosas, tá? Eu vou fazer isso aqui porque eu quero ser amigo do fulano de tal, e aí eu vou botar essa pedra aqui, essa pedra vai produzir um contexto, enfim, uma relação, vai trazer algo espiritual. Não! Deus é um ser. E ser sente, ser fala, ser interage, ser age. Tem vontades, né? Tem sentimentos. Então, Deus é um ser, é uma pessoa. É isso que é distante para as pessoas compreenderem. E aí a gente fica tentando N manobras para manipular a este Deus, ao seu poder, né? E isso não funciona. Deus é amigo, primeiramente. E é extraordinário conhecer esse Deus e viver em fé. Aí, por isso que eu disse que a fé, ela não é emoção. Ela não é emoção, ainda que os conhecimentos, todo conhecimento bom, verdadeiro, puro, ele causa emoção e mexe com a nossa emoção, mas fé, ela parte primeiro da razão, e a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. O ouvir provoca, como eu já disse em nós, raciocínio, né? E é deste Deus, este ser, esta pessoa Deus que eu quero falar. Ela é extraordinária, é o melhor amigo que podemos ter, é a melhor pessoa com quem podemos nos relacionar. E aí você diz, mas como eu sei que isso é fato? Dê o primeiro passo. Abraão ouviu a voz de Deus lhe chamando e dizendo, né, Abraão, sai do meio desta parentela, sai do meio desta sociedade que cada um tem o seu Deus, porque eu vou andar contigo e vou operar na tua vida. Então, quando o ser humano dá este passo, e eu não estou falando para você deixar sua religião, vir para a minha igreja, vir para a minha religião, porque eu não estou falando de religião, estou falando de Deus. Quando você andar a partir de uma mensagem de Deus, e Deus está usando a minha vida através desse momento agora para falar com você, né? Você vai raciocinar e dizer, de fato, eu poderia conhecer este Deus, porque eu tenho experiências que, se fôssemos assim relatar, eu passaria quase a noite inteira aqui, experiências em que eu
ouvir este Deus, interagir, ou seja, agir a partir desta mensagem que de alguma forma ele vai atuar para que essa mensagem entre no meu intelecto, de que ele quer algo a respeito de mim e comigo, com a minha vida. E quando isso ocorre e eu passo a andar em razão desta mensagem, se a mensagem de Deus diz que eu devo me apartar de tais coisas, como disse para Abraão, e eu atendo esse primeiro gesto de Deus, essa primeira mensagem de afastar-me e andar agora no caminho que ele preparou para mim andar, quando eu faço isso, eu dei um passo, eu dei uma resposta, eu interagi com esse Deus que está agindo comigo hoje. Então ele vai continuar conduzindo a minha vida e eu vou começar a ouvi-lo, a entendê-lo melhor, porque se ele é pessoa, se ele é racional, se ele criou todos nós capazes de nos comunicar, ele também é, além de ser isso, ele é superior a isso e pode usar N formas de comunicar-se conosco, tá? Então Deus quer comunicar com você a sua mensagem, a sua vontade, para que você ande num novo caminho, um caminho de novidade, né? Aqui está alguém caminhando sobre a Bíblia Sagrada, tá? E em direção à cruz. Isto é o caminho do homem para encontrar com Deus. Porque aquele Abraão que cumpriu o pacto com Deus, veja como aquele pacto de Abraão com Deus é tão importante, porque se eles fizeram um pacto em que tudo que era de Deus passaria a ser de Abraão e tudo que era Abraão passou a ser de Deus. Vejam, a Bíblia chama de Abraão o amigo de Deus, tá? E aí quando chega a hora de provar que isso era fato, que Abraão tinha sido realmente verdadeiro na sua proposta para com Deus, Deus pede a Abraão, Abraão, agora me entrega o teu filho em holocausto, sacrifica ele lá no altar, numa montanha. E Abraão vai, sofrendo no coração, mas a Bíblia diz que ele cria que Deus era plenamente poderoso para fazer até seu filho ressuscitar. E quando ele vai sacrificar o filho, um anjo fala atrás de Abraão e disse: Abraão, não faça isso, porquanto Deus agora sabe que tu o temes e que tu o conheces, né? E aparece ali um cordeiro, é sacrificado e a história continua. E durante séculos, milhares de anos, a história vai sendo traçada por esse Deus, no cumprimento daquela palavra que Deus tinha dado a Abraão. É a história da nação de Israel que é tirada do Egito e que está aqui na Bíblia Sagrada. Então Deus foi construindo a sua biografia para que nós possamos o conhecer. O que é uma biografia? Uma biografia é justamente uma escritura, um detalhe que revela o ser de uma pessoa. Então a Bíblia Sagrada é a biografia de Deus. A Bíblia Sagrada é a história deste Deus, porque pessoa tem história. Pessoa fez, pessoa disse, pessoa ouviu. E Deus é esta pessoa que eu estou apresentando para você hoje, e é sobre esta pessoa que nós vamos estar sempre falando aqui, essa pessoa que quer ser amiga sua, esta pessoa supra-inteligente em relação a nós, que quer aperfeiçoar a nossa razão. Por isso que eu falei para você aqui, Tomás de Aquino disse que a fé nasce da razão, mas a razão é aperfeiçoada pela fé. Tá? Isso é fantástico, isso é uma realidade, é um fato na minha vida. Tá? E eu, como disse, quando Deus interage conosco, Ele move os nossas entranhas, o nosso interior de uma maneira tão extraordinária, que agora a gente vai enriquecer a nossa intelectualidade, o nosso pensamento, e as pessoas mais simples, não é questão de estudo acadêmico, é uma questão de sabedoria divina revelada no homem pelo Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não faz mágica, não coloca chip na cabeça de ninguém. Ele opera na vida de cada um conforme o seu grau de conhecimento, aquilo que a sua mente buscou, mas o homem mais simples, com menos estudo, ele se torna sábio de alguma maneira, porque a interação de Deus com a vida das pessoas dá sabedoria. Tá?
A gente tem muita gente que falta de sabedoria no meio, às vezes cristão, evangélico, e católico, enfim, qualquer que seja a sua linha cristã, que porque não busca. Porque se você buscar, Deus dá. Deus dá. Pessoas das mais simples e humildes se tornam pessoas com inteligência espiritual para de alguma forma nos transmitir algo extraordinário, tá? Então, é desse Deus que eu quero falar. E aí, Deus traça toda uma história e se manifesta como homem em Jesus Cristo. E porque Abraão havia dado o seu filho a um homem, aliás, um homem havia dado o seu filho a Deus, que esse homem é Abraão, agora Deus envia o seu filho para dar ele aos homens. E ele vai sacrificado na cruz para o perdão dos nossos pecados, porque nós não tínhamos como ser remidos se não fosse por um sacrifício perfeito, tá? Então veja isso, que fantástico. O sacrifício, aliás, o cumprimento da sua parte no pacto por Abraão proporcionou o cumprimento de sua parte por Deus, tá? Em nossas vidas. Deus já havia prometido a Abraão: Abraão, tu serás, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então a sua família, você, o seu lar, o seu casamento, seus filhos podem ser abençoados a partir desse momento que você decide se relacionar com Deus, porque Deus já cumpriu, já fez em Jesus Cristo, né, e fez um pacto que proporciona o homem receber o Espírito Santo de Deus. O que é isso, irmão Haroldo? Foi justamente a razão pela qual Deus morreu, Jesus morreu, para nos purificar de uma maneira que nós possamos receber a inspiração do Espírito Santo em nossos corações, em nossa mente, e vivermos, acima de tudo, alegres. Não vou nem falar em felicidade, porque felicidade é um conceito humano que decorre de circunstâncias adequadas ou que eu espero. Mas a alegria de Deus, ela independe da circunstância. Você pode estar na pior circunstância humana, terrena, que a alegria de Deus dentro da sua alma, no seu coração, ela é suficiente para suprir as circunstâncias negativas ao seu respeito, tá? Então, é essa mensagem que eu deixo, é este Deus do qual nós vamos falar, e eu vou continuar aqui trazendo mensagens talvez até mais curtas, mais longas, estudos, mas palavras que vão de encontro à sua alma, ao seu coração. Eu sei que Deus está, através desta live, alcançando algumas vidas. A mensagem está entrando no seu intelecto e descendo ao seu coração, que é o mais importante, né? Porque a fé, ela ocorre quando a mensagem é entendida, é recebida. O homem deixa a mensagem superar o orgulho e a soberba humana, e com o coração quebrantado, acalanta, recebe esta palavra gostosa, esta palavra que é alimento para o ser interior, para a alma. O homem se sente fortalecido. Agora, aquilo que oprimia, aquilo que angustiava, a partir do momento da mensagem de Deus sobre a nossa vida, nos dá um ânimo, nos levanta, nos dá consistência para andar até alcançar os propósitos que Deus tem para a nossa vida, tá? Eu espero ter contribuído e definido. O Deus que nós vamos falar não é de superstição, não é de emoção, mas é da razão fundamentada na biografia deste Deus que Ele deixou para as nossas vidas, tá? Deus te abençoe, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus.